Eu sou a Gabi. Eu gosto que me chamem pelo meu apelido, então sempre me apresento assim. Mas o meu nome significa enviada de Deus, né, mãe? Então eles não podem reclamar que eu vim rápido. Foi Deus que me enviou. Falar no Dia dos Pais é sempre sensível, porque são diversos cenários. Um pai marca muito a nossa vida, tanto a presença quanto a ausência, tanto as atitudes quanto aquilo que não foi feito, né? E meu pai falou para mim, Júlio, o que você acha de ver um dia para você compartilhar a palavra? Aí eu falei, vou ver, né? Aí depois de uma semana veio assim no meu coração, você vai falar no Dia dos Pais. Mas eu fiquei bem quietinha no meu canto. E falei, acho que meu pai esqueceu o que ele pediu e eu não vou falar nada. Daí faz umas 3 semanas a gente estava aqui no culto. Ele vira para mim e fala, eu acho que é no Dia dos Pais que você vai falar. Aí eu falei, então tá bom. Eu vou obedecer. E a palavra que eu tenho no meu coração, você pode colocar para mim, por favor, meu querido amigo? É saudade de ser filho. Todo filho precisa de um pai. Quem aqui é filho? Todos nós. Não existe ninguém que não seja filho. Então essa mensagem não é especificamente para pais, mas ela fala sobre paternidade. Paternidade segura e amadurecimento para sermos pais e mães espirituais. E antes de começar, eu queria falar com as mães que às vezes se auto-intitulam pães. Você já ouviu isso? Já ouvi de muitas mães, né? Que ou são viúvas ou não têm um pai junto na criação dos seus filhos. E o Senhor pediu para eu falar para vocês algo que eu aprendi com a pastora Edmeia Williams. Ela se tornou viúva antes de começar o trabalho missionário dela. Quem conhece ela sabe que a mulher é... E ela falou que um dia ela estava orando pelo filho dela, tinha 2 filhos, depois ela perdeu a filha. E ela estava orando, falando, agora que eu sou pai e mãe. E ela falou que a hora que ela saiu isso da boca dela, Deus falou assim para ela, você não é pai e mãe. Você é mãe. O pai sou eu. Então eu quero dizer para você, mulher, ou que talvez você tenha o pai do seu filho, mas ele ainda não conheceu o Senhor. E que você tem às vezes essa dificuldade. Muito obrigada. Eu choro muito, gente. Que você saiba que você não é mãe. Você é mãe. Porque os seus filhos têm um pai. Amém? E eu também quero dizer que eu sinto muito por todas as situações difíceis que a gente passa com os pais. Eu tenho amigos que não têm mais o pai. Eu tenho amigos que têm o pai doente. Eu tenho amigos que não têm um bom relacionamento. Eu tenho amigos que nem conheceram. E que se eu sinto muito, Deus Pai sente muito mais. E eu quero dizer que esse nunca foi o projeto. Mas os homens têm escolhas, o livre-arbítrio está aí, nós fazemos escolhas. Mas existe um Deus Pai, e Ele é um Deus restaurador. E quando Ele entra na nossa vida, aquilo que era perdido, nós recebemos 100 vezes mais. Então, um dia eu estava orando pelo ministério com crianças, pelos meus filhos. E eu falei, Senhor, é tanta coisa que a gente tem que explicar na vida para uma criança.
por onde que eu começo? São tantas histórias, são tantas lições de vida, e às vezes a gente quer entuchar. E o Senhor me respondeu na hora. 1 João 2, 12 a 14. Escrevo a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. E o Senhor falou claramente no meu coração. Esses são os 2 principais fundamentos que uma criança precisa saber. Seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. E eles precisam conhecer o Pai. E o que isso tem a ver conosco? Que não somos mais crianças. Nós não somos mais crianças, mas nós somos filhos. Existem 2 coisas que todos nós temos que ter muita convicção. Que os nossos pecados foram totalmente perdoados com o sacrifício de Jesus na cruz. Está consumado e o preço foi pago. O que é convicção? É uma certeza inabalável. E a outra é, nós conhecemos o Pai, nós somos filhos. O grande choque que Jesus causou aqui na terra foi porque Ele chamou Deus de Pai. Jesus veio para revelar o Pai. E o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então essa é inegável. Não dá para fugir. Mas será isso mesmo? É tão bom assim para ser verdade? Você sabe que eu sou aquelas crianças conhecidas como de berço cristão, né? Que a gente sempre fala que não sabe o que é isso, mas... E às vezes, é mais fácil para mim ser mais religioso do que alguém que conheceu Jesus há pouco tempo. Alguém mais se identifica com isso? Que tá tão errou. A gente vai se acostumando com algumas coisas da religião, quando na verdade a gente vai esquecendo que é tão bom para ser verdade assim. Eu acordei faz uns 5 meses e só parecia uma voz assim no meu coração: você não acredita que é bom mesmo. Você não acredita que o meu amor é desse tamanho. Você não acredita que você é realmente amada e totalmente perdoada. E naquele dia eu precisei me arrepender porque era verdade. Porque a gente vai se acostumando, a gente vai entrando, a gente vai... E nós esquecemos desse amor avassalador. O começo da vida cristã tem esses 2 fundamentos e convicções. E é sobre esta base que nós vamos crescendo e chegando à juventude, que é a continuação do texto de 1 João, porque ele fala: jovens, vocês são fortes porque a palavra de Deus permanece em seu coração e vocês vencem o maligno. E depois nós nos tornamos pais. E aqui eu quero falar muito seriamente sobre a questão que não é só a paternidade biológica, queridos. Deus chamou você para ser um pai e uma mãe espiritual, que gera filhos. Nós todos estamos gerando alguma coisa o tempo inteiro. A gente está. É inegável. Nós estamos semeando o tempo inteiro. Não dá para a gente fugir disso. E cada vez mais, porque quando a gente se torna pai, o texto de 1 João fala lá: pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Ele fala isso 2 vezes, ele reforça. Quem é aquele que existia desde o princípio? Jesus Cristo. João que escreve essa carta é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, que começa João 1 dizendo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é um crescimento, é um amadurecimento, até que a gente vai tendo revelação de quem é Jesus, o Filho.
O dia que o Senhor falou esse texto comigo foi o primeiro dia do acampamento de jovens. E o Gu mandou um áudio para nós falando o que tinha acontecido lá. Que eles ensinaram uma dança, né? Da noiva com o noivo. E o Gustavo falou uma frase assim no áudio. É o pai que leva a noiva para o noivo. Aquela hora fez assim na minha cabeça. Se nós não conhecemos o Pai está nos levando ao Filho. Ele está nos preparando para o encontro com o noivo. Então, se nós não temos essa base, que somos filhos amados, as dúvidas começam a entrar no nosso coração. Você entende isso? Começam a entrar as dúvidas, porque o fundamento não está seguro, o resto da casa começa a balançar. Soprou o vento, vai ruir. Porque a gente não tem convicção que somos filhos amados, não porque nós somos bons, sabe? Mas porque Deus é bom. Desde o início, Satanás coloca dúvida no coração humano da sua filiação e da bondade de Deus. Todo o trabalho do inimigo da nossa alma é que você não creia, não descubra e não desfrute, não viva a paternidade de Deus na sua vida. Eu queria que você lesse comigo o texto de 1 João 2, 22, 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, preste atenção nisso. Aquele que nega o Pai e o Filho. Quem é o anticristo? Aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Eles estão juntos. Dá para dividir? Não. Quem nega o Filho não tem o Pai. E o espírito do anticristo, que João já falava que já está entre nós, nega a paternidade de Jesus Cristo. E nega que Jesus Cristo é o Filho unigênito. O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. O diabo não tem problema em você crer que Deus existe. Ele sabe, ele crê que Deus existe, né? Ele não tem problema em a gente crer na força maior, na divindade sobre nós, nos poderes cósmicos e fenomenais. Aladim. Ele não tem problema de você crer nisso, mas ele tem problema em você descobrir a paternidade de Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz. Seus pecados estão perdoados. Você é filho. Ele tem problema em você ter um encontro com o Pai, descobrir e ter clareza que você é filho. E o trabalho dele vai ser sempre questionar isso. Sempre. Botar isso em xeque. Levantar dúvidas sobre a paternidade. Levantar dúvidas sobre a bondade de Deus. Levantar dúvidas sobre, mas é isso mesmo que Deus tem para mim? E esse fundamento abalado nos leva a alguns extremos, ou uma vida apática em relação ao relacionamento paterno. Então a gente tem duas, geralmente, ou nós nos tornamos totalmente independentes. De alguma maneira a gente acha que dá conta de tudo, precisa ter resposta para tudo, e a gente acha isso que é até maturidade. Não é maturidade. Quando na verdade a maturidade da vida cristã é um caminho de total dependência. É total. Não compreender que eu sou filho destrói a minha vida e gera a mentalidade da orfandade. Sabe, queridos, isso vale para todos nós. A gente tem pais bons ou pais ruins. Por quê? Porque o nosso coração clama, Abba, Pai. Nós somos criados para falar com Ele. Nós somos criados para ter esse relacionamento com Ele.
Então o pecado entrou e nos fragmentou. Mas Jesus Cristo, Ele veio para unir todas as coisas, Ele é a resposta para tudo. Efésios diz que Ele é a plenitude de todas as coisas, nele reside a plenitude de todas as coisas. Quando Ele fez isso, a palavra diz: porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Uau! Você é essa pessoa aqui, ó. O Espírito que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Quando uma figura paterna é retirada da vida de alguém, seja por divórcio, morte, abusos, abandono, ou falta de conexão de coração, a segurança e o senso de proteção são abalados. Eu acho que eu mandei os slides errados para ele, agora que eu vi, sorry. Eu mandei uma versão antiga. A quebra de paternidade é algo que acontece por uma morte, ou por muitas vezes doença, ou por muitas vezes conexão de coração, quando não há aquela... Você não pode falar para o seu pai tudo que você gostaria de falar, você não pode ouvir dele tudo que você gostaria de ouvir dele. Quando acontece um divórcio, uma separação, e um filho de repente não tem mais aquele contato que ele tinha com o seu pai. Quando acontece um abandono, às vezes um abandono de pai presente. Mas sabe, isso entra, mas Davi, por exemplo, Davi fala lá, convicção de Davi: o Senhor é meu pastor e não tenho falta de nada. Inclusive no vale da sombra e da morte. Muitas vezes a gente vive a partir do paradigma da escassez por essa insegurança da provisão. Não apenas financeira, mas de acolhimento. Porque o pai é aquela figura que garante que vai ter. Quanto tempo da sua vida você passa imaginando que vai faltar algo para você hoje ou no futuro? E muitas vezes isso foram coisas que aconteceram na infância, por faltas, por limitações. E aqui a gente não está falando de erro, de condenação de ninguém, viu, gente? Meu pai já falou isso. Não é questão de erro, de condenação, não é. O pastor Douglas Gonçalves, estava ouvindo ele falar sobre isso, ele falou, essa frase ficou muito gravada no coração. Toda vez que a Bíblia fala sobre ansiedade, a solução que ela traz é a paternidade. Porque não era para um filho dormir pensando se amanhã não vai ter comida para ele. Não era para nenhuma criança passar por isso. Mas por isso que existe a família de Deus. Por isso que existem os pais e mães espirituais. Por isso que existem os irmãos da fé. Jesus disse, olhai os lírios dos campos. Ele falou isso quando ele estava falando de ansiedade, não falou? Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Apresentem os seus pedidos com súplicas e ações de graça, e a paz de Cristo guardará os vossos corações. Toda vez que tem ansiedade, tem paternidade. E aqui eu vou falar um pouco do meu testemunho. Nesses últimos anos, quando meu pai passou por uma situação muito difícil, eu tive essa convicção semana passada, até falei para eles. Por algum momento eu me senti órfã. E é o que eu falei, meu pai não é um pai ruim, mas meu pai é um ser humano. Graças a Deus, não é o ET. Ele é um ser humano.
E eu vi um momento de finitude do meu pai. Só que agora eu sou mãe. Eu sou adulta. Mas eu não queria ver o meu pai passando por isso. E a minha base começou a se abalar. E eu comecei a ter muitas crises, muitas dúvidas e muitos medos. E muitos que não fossem os meus amigos, os meus irmãos, a minha família. Nós passamos por momentos assim, queridos. Eles podem vir por uma situação de morte real, eles podem vir por ameaças, entendeu? Eles podem vir por uma doença, eles podem vir por uma situação financeira que de repente, cortou, você não estava esperando. E aquele espírito de orfandade quer entrar de novo e bater na tua porta. Gabriela, você vai ficar sozinha, Gabriela. E foram 2 anos e meio de chacoalhada. Mas nesse tempo eu vi o quanto que eu não conhecia meu Deus como meu Pai. Eu vi o quanto que eu não estava dando ao meu Pai eterno o lugar que Ele tem e merece dentro do meu coração. Porque Ele não morre. Porque Ele não muda. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Porque Ele é. E no momento, quem precisava falar isso para o meu pai era eu. Porque esse mesmo pai meu é o pai dele também, né? Que é o pai dos meus filhos. É Ele. Filhos dormem em paz porque tem pai. Que filho aqui não está dormindo em paz? Às vezes a gente esquece que a gente tem um pai, hein? As crianças, nada falta para elas. Elas nascem já com o pezinho delas lá, que um dia ele vai se desenvolver até que ele chega no tamanho que vai ter. Já está lá. Você sabia que as meninas já nascem com todos os óvulos que elas vão fecundar durante a vida? Coisa... O que acontece é um processo de maturidade. Você que nasceu de novo e colocou a sua fé em Jesus é filho do Todo-Poderoso. Não te falta nada. Você vai amadurecer em tudo aquilo que Deus te deu. Mas o amadurecimento é uma escolha diária. É uma escolha diária. É uma mudança de mentalidade. É todo dia você se lembrar, opa, eu sou filho. Eu estou me portando como filho? Quando eu entendi que a obediência ela vem do amor. Não se vence nada sem ter a convicção primeiro de que você é amado. Um preço foi pago. E em resposta a isso, Paulo diz lá em Romanos 12, em resposta, eu me ofereço como sacrifício vivo. Em resposta, eu digo não ao pecado. Em resposta, eu vou perdoar. Em resposta, porque sempre Ele modela. Ele me amou primeiro, por isso eu amarei para sempre. É preciso libertar-se da mentalidade da orfandade. Então, esse tempo que eu vivi, eu percebi que a minha mentalidade ainda tinha muita, sabe assim? Muitos medos. Porque no amor não há. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João é a base da nossa conversa de hoje, é meu livro preferido. Então eu tinha muito medo e eu sabia que estava faltando convicção do amor. Mas foi difícil admitir isso. Porque como eu te falei, eu sou de carteirinha. Mas eu descobri que isso não importa. O que importa é eu descobrir que eu sou filha. E dar uma resposta para isso.
Então a mentalidade, o espírito não pode, porque eu tenho o Espírito Santo. Mas a mentalidade é algo que eu escolho diariamente. Não renovar a minha mente. Renovar a minha mente. São escolhas. E elas são exclusivamente individuais. Davi é meu marido. No casamento tem muito disso. Já era para ter entendido. Quem nunca falou essa frase é quem não está casado, né? Já era para ter entendido. Mas eu não posso dar o timing dele, nem ele pode dar o meu. Mas nós podemos escolher. Nós podemos inspirar-nos. Nós podemos ajudar-nos neste processo. Não sei se vocês conseguem ver essa foto. Um dia eu acordei e veio assim no meu coração. Deus fala muito comigo na cala, no pum. Acho que é para eu não ter dúvida que é Ele, sabe? Aquela coisa assim, esse pensamento não podia ter sido meu a essa hora da madrugada, é de Deus. Né? E veio assim no meu coração, os seus filhos precisam saber que eles estão comigo, eles morreram comigo na cruz. E eles ressuscitaram para uma nova vida. Daí eu já pensei, como que eu vou fazer isso? Rapidamente eu peguei falei para o Davi, a gente vai ter um tempinho aqui. Peguei uma cartolina, fiz uma cruz, cortei. Peguei umas fotos nossas. Fiz um coração, escrevi Jesus o Filho. E o texto que veio na hora no meu coração foi esse texto de João 12:32 e Gálatas 2:20. Por isso que a importância de nós conhecermos a palavra, que o Espírito Santo, a hora X, ele traz para você. É aquele texto. É isso. Aí aquilo vive. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. E naquele dia a gente começou a falar, a gente falou, filhos, quando Jesus foi crucificado, Ele atraiu alguns, Ele atraiu todos. O apóstolo Paulo diz, Deus já reconciliou vocês, agora reconciliem-se com Deus. Deus quer salvar a todos, a vontade do Pai é essa. Aí eu falei, quando Jesus foi crucificado, Ele nos atraiu para Ele. Aí a gente colou as nossas fotos na cruz. Nós colamos Jesus. Aí até o Benício tirou uma foto, tirou uma dúvida. Mas então não preciso mais ser crucificado? Falei, não. Jesus já pagou o preço por nós. Sabe o que significa? Eu já fui crucificado com Cristo. Aí a gente foi para o texto de Gálatas. Agora não sou mais eu que vivo. Cristo vive em mim. Oi, e o que significa Cristo vive em mim, mãe? Filho, quando vier aquela situação de raiva, aquela situação difícil, você vai lembrar. Isso aqui já está lá na cruz com Jesus. A gente deixou isso lá, tá na nossa sala, colado na parede. Eu estou aqui. Isso eu já morri para isso. E eu ressuscitei para uma nova vida. Não mais escravos. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Foi tão simples que eu falei, nossa, eu fiquei 30 anos para entender. Isso é coisa do Espírito Santo, gente. Você viu que não é coisa minha? Foi o Espírito Santo. Tudo vem dele. Porque ele revela, Jesus revela o Pai. E o Espírito Santo testifica. Você tem um grande aliado. Nessa sua atribuição de ser pai e mãe. E aqui eu digo novamente, é para todos. É para todos. É para todos. Vem aqui, amor. E aí, eu com tudo isso no meu coração,
Davi tem uma experiência com Deus que só testificou isso, e eu queria que ele compartilhasse com vocês. Bom dia a todos. Na semana que antecedeu o Atmosfera, eu estava dirigindo, né? E estava orando, e a gente tem conversado muito sobre isso, né? Como conhecer a Deus como nosso Pai, sair da religiosidade, sabe? De alguns paradigmas, né? Que a gente cresce. E eu estava orando, né? Dirigindo, e falei: Pai, eu tenho saudade de ser filho, eu tenho saudade de receber um aconchego, um carinho, sabe? Quando eu era criança, quando eu era adolescente. E o meu pai também está aqui, e o meu pai sempre foi um homem muito amoroso, né? Ele dava beijo na gente todo dia antes de dormir, então ele sempre foi muito presente. E a gente não perdeu isso, mas eu cresci, eu casei, eu virei pai, as responsabilidades aumentaram e você acaba se esquecendo que você é filho, que você pode receber isso, né? E eu fiz essa oração e voltei a trabalhar e tal. E no sábado, do dia da Atmosfera, foi também o aniversário do meu sobrinho, do JP, e a gente estava lá na casa do Preto, né, e da minha irmã, comemorando. E na hora que foi cantar o parabéns, meu pai chegou do meu lado, né? Aí eu dei uma baixadinha, porque ele é baixinho. E ele começou a fazer assim em mim. E na hora o Espírito Santo me lembrou. Falou: você estava com saudade, né? Olha aí. E eu deixei, eu fiquei quieto, eu falei: eu vou deixar até a hora que ele parar. E ele, acho que ele ficou 1 minuto ali, né? E fazia muito tempo que isso não acontecia. E foi tão bom e tão... curou, assim, muita coisa aqui dentro que eu não imaginava, né? Que tinha. E legal. E aí a gente veio para o Atmosfera, né? E acho que eu não lembro em qual momento, assim, que foi, mas mais ou menos no meio do evento, eu senti a clara... a presença de Deus falando assim para mim: você é meu filho, né? Você é meu filho. Você pode viver como meu filho. Você é meu filho. Mas assim, foi tão claro e tão forte em um momento de oração que a gente estava aqui, que eu fiquei assim, ao mesmo tempo que Deus preparou aquele momento com o meu pai aqui, Ele também falou comigo como Ele sendo meu pai. Falou: olha, você é meu filho. Você não precisa provar nada ou achar que você tem que dar conta sozinho de tudo, né? Porque você é meu filho e eu sou seu pai e eu estou com você. Né? Então foi assim uma experiência, né, que agregou muito, né, para mim e para nossa casa. Obrigada. Quanto tempo a gente perde? Por às vezes até vergonha de pedir um abraço. Eu vejo meu pai todos os dias. Uau, hein? Mas muitas vezes eu posso não desfrutar disso. É uma escolha minha. E é uma escolha dele. Às vezes você não tem um pai para fazer o carinho na sua cabeça ainda, né? Nem o vovô Gerson. Mas você tem muita gente aqui que pode fazer isso por você. E isso Deus falou claramente no meu coração. Nós não podemos viver como órfãos numa família que nós estamos aqui, sabe? Primeiro tendo o pai que nós temos. Segundo, tendo os irmãos que nós temos. Descanso para pais cansados e sobrecarregados. Falar que um pai está cansado é praticamente, não precisa nem falar, né? Mas o Senhor falou para eu perguntar: você descansa?
Você ensina seus filhos a descansar em volta da sua mesa. E como eu te disse, você não precisa ser um pai biológico para fazer isso. Mas você foi chamado para uma mesa de descanso. E aqui eu quero falar com os homens. Você foi chamado para as pessoas em volta da sua mesa. O primeiro dia do homem foi o dia do descanso de Deus. O homem foi criado no 6º dia. O 7º dia, descanso. Tem uma música do Morada que diz isso, né? O descanso correto é o descanso no amor de Deus Pai e na segurança do sacrifício de Jesus e no selo do Espírito Santo. O descanso não é simplesmente sentar e assistir uma série da Netflix. Vocês entenderam o que eu estou falando? Ou ficar indo em restaurante toda hora. Gabi, mas eu não tenho dinheiro. Mas não estou falando disso. Estou falando do descanso da mesa do Pai. Na mesa, há compartilhamento. Na mesa, a abertura de coração. Na mesa, a olho no olho. É a mesa. Você é responsável pela sua mesa. Mas tem um Pai com você na sua mesa. E um dia nós estaremos todos na mesa das bodas do Cordeiro. Mas há uma mesa, há um lugar para se sentar. Mas há um lugar para você entrar, esse lugar de descanso. Quantas vezes a gente falou sobre isso, né, Pai, nesses tempos? Eu falava, Pai, tudo que você precisa fazer, você já fez. Agora nós vamos aprender a descansar. Nós vamos aprender a descansar. Esse slide eu acho que infelizmente eu não mandei para vocês, mas eu queria deixar bem claro assim, ó. Você foi criado para nunca deixar de ser filho. E também para ser pai e mãe e cuidar e gerar outros filhos. Mas você foi criado para nunca deixar de ser filho. E para continuar o processo. Mas para eu ensinar o Benício Matias, eu preciso me lembrar que eu sou filha. Eu nunca deixarei de ser, mesmo quando os meus pais descansarem na glória. Eu tenho um pai que nunca vai morrer. Como a gente vive isso? Primeiro pela fé. É só pela fé. O descanso de Hebreus 4 fala sobre isso, pela fé. Somos inspirados e ainda mais cheios do Espírito pela vida em comunidade. Quanto que a gente deixou de falar, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. Nós somos curados na vida em comunidade. E escolher o caminho da maturidade. Senhor, eu nunca deixarei de ser filho. Eu serei um jovem que aprenderei a guardar a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119. A palavra permanece. Eu venço o maligno e eu me torno pai. E conheço aquele que era desde o princípio. Você foi chamado para ser pai. Não tema a paternidade ou a maternidade. Muitas vezes eu tenho medo de ser mãe. E mais uma vez, esses dias eu acordei com o seguinte texto: Gabi, eu já venci o mundo. Não tema as ondas. Eu já venci o mundo.
Não, por que eu vou ter filho? Ou por que eu vou me enfiar em algum processo? Ou por que eu vou cuidar de um adolescente, uma criança que eu sei que não tem um pai e uma mãe presente? Mandamento. E porque ele já venceu o mundo, nós o obedecemos. O resto ele faz. O resto ele faz. Ele faz. E busque a paternidade e a maternidade entre a família de Deus. Meus pais foram pais e mães e são de muita gente. Eu me lembro, quando nós éramos pequenos, meus pais começaram a ser professores da escola dominical, das crianças. E as tias iam em casa, as professoras da equipe de coordenação. Não sei se você lembra, Gu. A minha era muito pequenininha, não sei se você lembra. E eles iam fazer reunião na nossa casa. E eram todas mulheres, elas não tinham casado, né? Muitas não sabiam nem começar um relacionamento. E eu me lembro dos conselhos. Isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Eles tiveram, tio Wilton e a tia Eliane, que vieram aqui. Só que há uma posição do nosso coração, sabe, queridos, em querer isso. O Davi, a hora que o pai dele colocou a mão na cabeça dele, vamos ser... Ele podia ter? Você já fez isso? Alguém vai te dar um abraço? Oi. Não vai procurar. Você sabe que ele está ali. Aí 25 mil... Não, porque se eu falar, eu vou... Sei lá o que é, vou expor. Vou não sei o que, vou não sei o que. Primeiro saiba com quem você vai falar. Aqui tem muita gente boa para se falar. Hoje eu abracei a Edson e eu falei, Edson, você representa um pai na minha vida. Ele representa. Eu posso falar isso na frente do meu pai. Com muita alegria. Porque eu tenho certeza que meu pai concorda com isso. Você representa, você traz um pilar importante na minha vida. Eu preciso esconder do Edson algo que eu tenho vivido? Eu não preciso. Mas há uma escolha nossa. Muitas pessoas perdem as pequenas alegrias na esperança de uma grande felicidade. A grande felicidade, sabe, queridos, primeiro, Ele me ama e está consumado. O preço foi pago. E por isso eu obedeço, porque Ele me amou primeiro. Eu o amo também. Eu sou pleno em Jesus e no amor do Pai. Porque Ele viu além. Os julgamentos e as condenações caem ao chão, porque Ele chegou na minha vida. E eu vou trilhar o caminho da maturidade. Eu vou me achegar a um pai, a uma mãe. Eu vou pedir um abraço. Eu vou pedir um aconchego. E eu vou oferecer um aconchego. E eu vou oferecer um abraço. Eu vou oferecer um colo. E eu vou oferecer o abrigo. Não sou eu, mas eu represento Jesus. Amém.